Meus queridos, estamos novamente aqui com vocês, conforme fazemos semanalmente, para falarmos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando uma lição maravilhosa. A temática é os nomes de Deus. O comentarista é o pastor Emerson de Souza, Emerson Tiago de Souza, pastor em Portugal. Mas antes queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lorildo Costa, pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Temos na Itália 15 cidades onde foram estabelecidas as nossas igrejas, e a nossa sede fica na cidade de Milano, em Bollate, sob a direção do pastor Renato Boni, que é o primeiro vice-presidente da COIMEP, a nossa convenção. Em Portugal temos 7 cidades, e a sede da nossa igreja fica em Caldas da Rainha, sob a direção do pastor e amigo Adalto Pinheiro. Também temos na Espanha, em Alaquàs, em Valência, na Suíça, Locarno e Lugano. Aqui no Brasil, nossa sede situa-se no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, sul do estado. Volta Redonda é conhecida internacionalmente como o coração de aço do Brasil. Aqui está estabelecida a maior siderúrgica da América Latina. E a nossa igreja situa-se à rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, limítrofe ali com o bairro de Volta Grande 3. Se vocês entrarem no mapa Google, o mapa vai indicar o bairro Volta Grande 3, mas fica exatamente ali na divisa, na rua Nova York, número 90. Os nossos trabalhos ocorrem todas as terças-feiras, quando nós temos estudos da palavra, às 19 horas. Às quintas-feiras, os nossos cultos públicos, também às 19 horas. E aos domingos, sempre às 9 horas, a nossa grande escola bíblica dominical, a melhor e a maior escola do mundo. E às 18 horas e 30 minutos, o nosso grande culto de louvor e agradecimento a Deus. Então todos são bem-vindos em qualquer uma de nossas reuniões. Temos um pouco mais de 5 anos de existência aqui em solo brasileiro. E já estamos alargando, né, as estacas da nossa tenda. Estamos no estado de Paraná, na cidade de Amaporã, Rua Bahia, número 2, ali no centro, Rua Bahia. Em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, temos 2 endereços. Bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. E no bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Estamos também no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, Rua Primavera, número 1871, bairro Rio Branco. Está conosco o pastor Márcio, que é o nosso pastor da nossa igreja ali em Canoas. E tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Um homem de Deus, um homem que está desbravando o sul do país. E muito em breve teremos os nossos trabalhos em algumas cidades, inclusive na grande Porto Alegre.
Que Deus abençoe o ministério profícuo do nosso pastor Márcio. Também estamos na cidade de Forquilinha, no estado de Santa Catarina, Rua Francisco Ronque, número 303, bairro Ouro Negro. Em Mato Grosso do Sul, estamos na cidade de Itaquiraí, Rua Presidente Getúlio Vargas, no centro, número 429. Ainda no estado do Rio de Janeiro, temos nossas igrejas em Pinheiral, na Rua Benjamin Constant, número 3907, no quilômetro 5. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Também Coatis, estado do Rio de Janeiro ainda, Rua 1, número 116, bairro Piloto. Em São Paulo, estamos na cidade de Ribeirão Preto. Pastor Luiz Carlos Pessoa. Pastor Luiz Carlos será um dos comentaristas das nossas lições bíblicas para o ano vindouro. E a nossa igreja ali fica na Rua Acre, bairro Ipiranga, número 1852. Em Valença, estado do Rio de Janeiro, estamos no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Volta Redonda, conforme já dissemos, a nossa sede aqui no bairro Santo Agostinho, Rua Nova York, número 90, e também estamos no bairro Santa Cruz. Em Santa Cruz, nossa igreja situa-se na Avenida Ex-Combatentes, número 696. E temos o nosso apoio missionário na Índia, na África e no México. Na Índia temos na cidade de Chennai, sob a responsabilidade do pastor Gilson Pacheco. Na África, em Moçambique, em Regulado de Chipende, distrito de Caia, na região de Sofala, sob a responsabilidade do pastor Renato Boni, pastor de nossa igreja ali na Itália, em Milano. E no México, na cidade de Guanajuato, temos em Juventino Rosas um lindo trabalho com crianças sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo. O pastor Máximo Grilo será um comentarista, né, um dos comentaristas, né, das nossas lições, a lição da nossa escola bíblica do próximo trimestre, do quarto trimestre. Nós teremos então uma lição comentada pelo pastor Máximo. Meus queridos, conforme fazemos de praxe, nós apresentamos a vocês as nossas literaturas, as nossas publicações, porque são trabalhos e obras que fazem parte do nosso ministério. Como ainda somos uma criança, né, na primeira infância, temos apenas 5 anos de existência, nós precisamos divulgar os nossos trabalhos, divulgar nosso ministério, divulgar nossa igreja. E já temos o nosso manual bíblico da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical Jovens. É uma revista específica para jovens entre 12 e 14 anos de idade. Esta revista, ela contém assuntos pertinentes, assuntos de interesse da nossa juventude. É uma revista diferenciada, porque tem curiosidades, tem cruzadinhas, tem atividades para os jovens desenvolverem. É uma revista que pode usar durante um semestre e também ser estudada em paralelo com a nossa revista de adultos. Custa R$30 e nós a recomendamos para as nossas igrejas. Ebenezer Dominical Jovens. Meus queridos, nós temos também a nossa revista do Obreiro, A Excelência da Unidade. Custa R$25. Esta revista, ela tece comentários que foram elaborados pelos pastores de nossas igrejas locais, nossas igrejas aqui no Brasil, e também de alguns pastores de nossas igrejas na grande Europa.
E o que nós trazemos de novidade nessa revista é uma entrevista que fizemos com o nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro. Nesta entrevista, que é, na realidade, uma mini biografia, vocês terão conhecimento das 3 décadas que o nosso presidente passou na grande Europa, desbravando ali fronteiras internacionais. Então, ele fundou trabalhos na Ucrânia, em Paris, né, na França, e hoje temos trabalhos estabelecidos na Itália, me perdoe, na Espanha, né, na Suíça, em Portugal. Então, nós vamos conhecer um pouco do ministério profícuo do pastor José Antônio, que veio agora definitivamente para o Brasil. E nos seus depoimentos, né, nós vamos entender como ficou evidente a grande incumbência que Deus confiou-lhe, né? Entregou a ele este rebanho, este grande rebanho do Ministério Missão Europa. E é um ministério que, em pouco tempo de vida, né, já tem se estendido por grande parte do solo brasileiro. Então, tal qual os bandeirantes, né, os grandes bandeirantes da história do Brasil, que foi um grupo de homens que desbravaram as terras interioranas, né, e levaram as fronteiras para o interior do Brasil, os grandes bandeirantes, assim também nós podemos comparar o ministério do nosso pastor, do nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro, que vem transpondo barreiras intercontinentais com o intuito de alavancar as estacas da nossa tenda, né, hoje denominada Missão Europa. Que Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue dando sabedoria, graça e saúde física e mental para o nosso pastor. Temos também um lançamento infantil. É o nosso primeiro livro infantil. E o título é O Início de Tudo. São histórias infantis para crianças que estão tendo contato com as primeiras letras. Então aqui nós contamos a história de como tudo surgiu através do poder da palavra do Deus Criador. Então é uma revista lançada pela Líteres Editora, tem aqui imagens e figuras que podem ser coloridas pelas nossas crianças. E já lançamos também o número 2, dando continuidade, né, a esta linha de publicação, O Início da Queda Humana, livro 2. O que chama a atenção aqui, né, neste livro 2 é que a personagem principal chama-se Volulu. A Volulu reúne os seus 7 netinhos em torno de uma grande mesa e começa a contar histórias bíblicas e as crianças ficam estupefatas com a facilidade que a vovó Lulu tem para contar histórias da Bíblia. Também é um lançamento da Líteres Editora, custa R$15. Dê livros de presente para seus filhos, para os seus netos, né, para os seus queridinhos, e certamente você estará semeando em boa terra. Temos também, queridos, o lançamento de Pneumatologia. É um livro que trata da doutrina da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Custa R$50. Lançamento da Líteres Editora. No site da Líteres vocês o encontrarão. São aqui 154 páginas de estudos sobre esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Também lançamos pela Líteres Editora o Etnicismo Babilônico, ontem e hoje. É um livro que foi prefaciado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, e nós fizemos pesquisas através da história, desde a família do patriarca Noé,
que foi a única família que sobreviveu ao dilúvio, o grande dilúvio. E através da descendência de Noé surgiu Nimrod, que foi seu bisneto. E a partir daí, então, aparece o paganismo, que infelizmente muitas igrejas evangélicas abarcam comemorações, eventos que têm fundamento ou origem lá na antiga Babilônia, 3.000 anos antes de Cristo nascer. Então é um livro também interessante que todos devem comprar, né, para adquirir conhecimentos. Líteres Editora, custa R$ 50. Lançamos em parceria com o comentarista da lição deste trimestre, pastor Emerson, este manual do diácono e presbítero. Este livreto ele serve de apoio para um curso preparatório de novos obreiros. Se você é candidato a diácono ou presbítero, vale a pena você adquirir este manual. Custa R$ 30. Também um livro que fala sobre Ruth. Ruth, a mulher moabita, que tomou a firme decisão de seguir o Deus de Israel. R$ 30. É um livreto bastante gostoso de se ler. Ética Cristã e Ética da Família. Custa R$ 60. Né? Confrontando aqui as questões morais e questões éticas contemporâneas. Então, se você tem chamado para o ministério, né, para o ministério eclesiástico, vale a pena você ter um livro desse, Ética Cristã e Ética da Família. 188 páginas de estudos que tratam diretamente sobre ética. E trouxemos, meus irmãos, da Itália, a extensão do nosso Instituto Bíblico Missione Europa. Estamos já com uma turma que foi certificada, né, já concluiu o curso básico, e nós implementamos a segunda turma. Essa segunda turma, ela participa à distância, então recebe este material, né, estão estudando agora Cristologia, estão concluindo essa disciplina de Cristologia, terminando essa disciplina, então estudarão Teontologia. Quanto é? Apenas R$ 30 mensais. Vocês adquirem esse material, acompanhem as aulas pelo YouTube, aulas que foram gravadas, fazem uma prova e, ao final do curso, também receberão um certificado em curso básico de teologia. E, paralelamente, nós estamos com o nosso curso médio. Esse curso é presencial. A mensalidade, R$ 60. Funciona aqui na nossa sede, Volta Redonda. Vocês recebem esse material, participam ao vivo e a cores, né? Estamos com a disciplina, concluindo já a disciplina de Amartiologia, que é uma doutrina que trata do pecado. Às vezes nós achamos que conhecemos tudo sobre o pecado, mas tem coisas aqui que nós vamos descobrindo através do estudo da Palavra de Deus. E a professora Juraci, professora e missionária Juraci Teodoro, Deus a tem usado nesta área do ensino. Coisa maravilhosa é assistir uma aula da professora Juraci. Então, este curso é presencial, pode também ser acompanhado ao vivo pelo YouTube e à distância, né? Vocês poderão assistir às aulas gravadas e fazem uma prova. E são 12 disciplinas. Ao final da 12ª disciplina, nós estaremos, então, formando uma turma em curso médio. E na próxima semana, sem ser amanhã, segunda-feira, nós estaremos, então, introduzindo uma nova disciplina. Chama-se A História da Igreja, sob uma perspectiva pentecostal. Pastor Luiz Carlos Carvalho Costa, também um excelente mestre. Ele será o ministrante desta disciplina. Custa apenas R$ 60. Podem ser presencial
online ou à distância, né? O importante é que todos adquirem conhecimento da palavra de Deus. Bem, meus queridos, meus amados, nós estamos com uma campanha. Nós abraçamos essa campanha, vestimos a camisa. Estamos com uma campanha para adquirirmos o nosso templo sede. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir isso a curto prazo. A nossa sede é em Milano, lá em Bolate. Ela foi comprada em plena pandemia, né? Em plena pandemia, e já está paga. O templo lindo, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus, né? Chamada Casa de Oração. E vamos fazer isso aqui no Brasil. Lançamos uma campanha e Deus colocou no meu coração para que eu doasse 300 livros, o padrão bíblico para a família. Como isso ocorre? Você dá R$10 e recebe um livro sobre a família cristã. Então, você contribuindo com R$10, você recebe este livro. Este valor não vem para as minhas mãos, ele vai direto para um caixa, uma conta específica para isso. É uma conta da igreja, no nome da igreja, e o responsável pela arrecadação é o presbítero Valdir Elias ou o pastor Daverson Sargento. Então, adquirem o livro, podem acertar diretamente com ele. Apenas R$10. Se 300 pessoas derem R$10, eu já estarei doando os 300 livros para garantir, né, a compra do nosso templo sede a curtíssimo prazo, se Deus, né, disser que sim. Né, antes que Jesus venha, vamos fazer a nossa parte. E a nossa lição desse trimestre, os nomes de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Conhecendo a Deus através dos seus nomes, de Elohim a Jeová Shammah. Pastor Emerson foi usado por Deus. Pastor Emerson Tiago de Souza. Que lição maravilhosa. Nós vamos estudar hoje a lição número 6, Jeová Jiré, o Senhor proverá. O texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor proverá. Verdade aplicada. Entre todos os nomes redentivos de Deus revelados na Bíblia, Jeová Jiré talvez seja o mais conhecido, o mais citado e o mais amado pelo povo cristão. Porém, é um dos nomes mais mal compreendidos. Para muitos, Jeová Jiré significa apenas Deus que dá coisas, e para outros significa apenas prosperidade material. Mas a revelação bíblica do nome vai muito além disso. E os objetivos desta lição são entender o significado de Jeová Jiré, compreender a vontade soberana de Jeová Jiré e reconhecer que Jeová Jiré é o Deus que provê todas as coisas com visão antecipada. Os textos de referência, Gênesis capítulo 22, versículo 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Na introdução, o pastor Emerson fez o seguinte comentário. Jeová Jiré nasceu no momento mais dramático da vida de Abraão, quando Deus pediu seu filho Isaque,
o filho da promessa, aquele em quem todas as expectativas estavam depositadas. Não foi no conforto, nem na alegria, nem na abundância que Deus revelou esse nome, mas no nome da renúncia, da obediência, da fé extrema e do sacrifício profundo. Ali, Abraão aprendeu que Deus é aquele que vê antes, Deus é aquele que se antecipa, Deus é aquele que supre no momento exato, Deus é aquele que nunca falha, Deus é aquele que cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece perdido. O nome Jeová Jiré revela um Deus que vê antes, provê antes, age antes, prepara antes e que traz à existência aquilo que precisamos exatamente no momento certo, nem antes, nem depois. Tópico 1. O título é O Significado Profundo de Jeová Jiré. As palavras originais Jeová Jiré vêm de Iavé, o Deus eterno, vivo, presente, e Jiré, que significa ver, prever, prover, perceber, manifestar. O sentido literal é: o Senhor verá, ou mais fielmente, o Senhor providenciará o que for necessário, porque Ele vê antes. Subtópico 1.1. Ver é prover. Na mentalidade hebraica antiga, ver não é apenas enxergar, é agir em favor daquilo que se vê. Assim, Deus vê, Deus age, Deus observa, Deus intervém, Deus discerne, Deus supre, Deus percebe, Deus previne. Quando Deus vê, Deus provê. Subtópico 1.2. Provisão não é conforto, é propósito. Muitos confundem provisão divina com luxo, excesso, riqueza, facilidade, mas a provisão de Deus é sempre direcionada aos seus propósitos eternos. Portanto, Jeová Jiré não é o Deus que nos dá tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos para fazer a sua vontade. Subtópico 1.3. Jeová Jiré e o cenário de Gênesis, capítulo 22. A revelação do nome ocorreu num dos textos mais profundos de toda a Escritura, o sacrifício de Isaque. Deus pediu o impossível. Deus disse: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. Gênesis capítulo 22, versículo número 2. O texto destaca: teu filho, teu único, o que tu amas. Deus tocou no lugar mais sensível do coração de Abraão. Tópico número 2. O silêncio de Abraão. Abraão não discutiu com Deus, não o questionou, não se justificou e nem lhe pediu explicações. Ele apenas o obedeceu. Essa obediência é fruto de uma fé profunda no caráter de Deus. Abraão caminhou durante 3 dias. 3 dias andando com a morte ao lado. 3 dias em silêncio. 3 dias de fé sofrida. Aqui, aprendemos que a provisão de Deus não anula o processo, porque é durante o processo que ele molda o nosso coração. Subtópico 2.1. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Isaque perguntou: onde está o cordeiro? Capítulo 22, versículo número 7 do livro de Gênesis. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Esse é o coração de Jeová Jiré. Ele provê sua própria resposta. Ele provê sua própria saída. Ele provê sua própria redenção. Ele provê seu próprio cordeiro. Durante o momento da provisão, a provisão não veio antes do monte.
antes da subida, antes da fogueira, antes da faca e antes da entrega. A provisão veio no monte do Senhor, capítulo 22, versículo 14 do livro de Gênesis. No momento exato, Jeová Jiré nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. Subtópico 2.2. O caráter de Deus revelado em Jeová Jiré. Deus vê o que nós não vemos. Ele vê necessidades futuras, perigos ocultos, caminhos ainda não abertos, situações que desconhecemos e inimigos que não percebemos. Subtópico 2.3. Deus provê conforme sua vontade. A provisão divina segue princípios, é perfeita, é oportuna, é suficiente, é específica, é redentora, é alinhada ao propósito divino, pois Deus não falha. Mesmo quando parece tarde, parece impossível, parece sem saída, parece contraditório, Jeová Jiré está trabalhando. Tópico número 3. Deus supre o que está dentro de sua promessa. Abraão podia sacrificar Ismael, mas Isaque era o filho da promessa. Por isso Deus interveio, pois a promessa não morre. Deus provou a fé de Abraão antes de prover um milagre. O teste antecedeu a provisão. A fé antecedeu a manifestação. O altar antecedeu o cordeiro. Subtópico 3.1. Jeová Jiré no Antigo Testamento. Deus proveu alimento no deserto, maná, codornizes, água da rocha. Jeová Jiré supriu o que o povo precisou, não o que o povo desejou. Deus proveu vitória sobre os inimigos. Deus levantou Gideão, Davi, Josafá e proveu livramento sobrenatural. Deus proveu líderes e profetas quando o povo mais precisava. Moisés, Josué, Samuel, Elias e Eliseu. Jeová Jiré os levantara. Deus proveu esperança em meio ao exílio. Pelos profetas, ele anunciou a restauração futura. Subtópico 3.2. Jeová Jiré no Novo Testamento. O nome Jeová Jiré encontrou seu cumprimento completo e perfeito na revelação de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus proveu um cordeiro para Isaque. No Novo Testamento, Deus proveu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 29. Cristo é a provisão de Deus para o maior problema humano. O maior problema do ser humano não é financeiro, não é emocional, não é material, não é político ou social. O maior problema do mundo é espiritual, ou seja, o pecado. É Deus quem proveu a solução. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, conforme escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João capítulo 3, versículo 16. Assim como o Monte Moriá, Deus proveu para si mesmo a oferta perfeita. Subtópico 3.3. Cristo é o Cordeiro previsto desde a eternidade. Na Epístola 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, ele é o Cordeiro previsto, ele é o Cordeiro escolhido, ele é o Cordeiro providenciado antes que o pecado existisse.
O sacrifício de Isaque apontava para a cruz. Deus proveu o Espírito Santo e Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo é a provisão divina para consolo, força, capacitação, direção, santificação, serviço e testemunho. Tópico número 4. Deus proveu graça suficiente. Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Epístola 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A graça de Jeová-Jiré é maior que o sofrimento, maior que o espinho, maior que a fraqueza. Deus provê sustento diário. Deus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 11. Isso significa dependência diária, provisão diária e confiança diária. Subtópico 4.1. Deus proveu saída nas tentações. Na epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: Deus é fiel, não vos deixará tentar além do que podeis suportar, mas dará o escape. Ele proveu vitória sobre o pecado. Deus proveu paz em meio à tormenta. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus guarda o coração. Disse Jesus: minha paz vos dou. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27. Deus proveu força espiritual. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é o Jeová-Jiré da alma. Subtópico 4.2. Cristo, o Jeová-Jiré encarnado. A cruz é o maior monte Moriá da história. Ali o Pai proveu o sacrifício perfeito, definitivo, eterno. Cristo, o substituto perfeito. No lugar do pecado humano, Deus proveu seu Filho. O Cordeiro visto desde o Jardim do Éden, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 21, quando Deus vestiu Adão e Eva com peles. Ele estava anunciando: só há provisão de vida através de sangue. Cristo é a provisão final. O nome Jeová-Jiré aponta para a salvação. Toda a provisão divina converge para este ponto. Deus provê salvação. Nada é maior do que isso. Conclusão: Jeová-Jiré não é apenas um nome bonito ou uma expressão litúrgica. É um pilar na revelação bíblica, mostrando que Deus vê antes, age antes, provê antes, guia, sustenta, transforma, aperfeiçoa, prova, recompensa e cumpre suas promessas. No Monte Moriá, Deus mostrou que provisão não é acidente, é propósito, não é acaso, é aliança, não é sorte, é fidelidade. E no Calvário, Deus mostrou que Jeová-Jiré não apenas supre, ele se entrega em provisão. Quem confia em Jeová-Jiré nunca ficará sem o necessário para cumprir o propósito de Deus. E na próxima semana, se Deus disser que sim, retornaremos com a lição número 7 e o tema será Jeová Rafá, o Senhor que sara.